Olá pessoal, mais um Falando de Negócios aqui nos nossos estúdios, produzidos pela Deluxe Design. E hoje a gente está com uma convidada diferente. Tá? Ela é policial, advogada, quer dizer, um monte de coisa assim, já dá para levar preso daqui rapidinho. Mas estar discutindo nos bastidores que assim, com muita proximidade não precisa de arma, né? Basta dar um mata-leão, né? Que já resolve tudo. Estou falando aqui da Tamara Torres, né, que hoje está à frente de um projeto muito legal que é o Todos por Elas. Exatamente. Mas aí me fala um pouquinho da Tamara. Tu é daqui, Tamara? Sou Roraimense. roraimense, da terra. Apaixonada por Roraima. Apaixonada. Para mim não existe estado melhor do que o nosso, né? E falar um pouco, a gente sempre fala muito do que nós fazemos, né? Ah, eu sou a profissional, tá, mas quem é a Tamara, né? Exatamente. Sou uma pessoa extremamente apaixonada por pessoas, extremamente apaixonada por cuidar, por ajudar, por acolher. E eu digo que tudo na minha vida me direciona para isso. E é tudo muito natural, esse acolhimento. Surgiu o projeto Todos por Elas e ele me leva sempre para esse lado, do cuidar, do acolher. Então a Tamara é muito sobre cuidar, muito sobre... É amor mesmo no que faz, Mas sabe? você considera que foi algo que você adquiriu com o tempo? Você é jovem, né? É o que eu estou vendo bastante jovem. Não tô jovem. Foi algo que você adquiriu ou algo que vem de berço? Eu sou filha, né, de meus pais são muito humildes, assim. Fui criada com muita dificuldade. Estudei todo o tempo na escola pública aqui do estado de Roraima. A escola padrão, né? Escola padrão. Escola padrão. Então, minha mãe me ensinou desde muito cedo a força do trabalho. E eu venho de uma família, minhas tias quase todas são professoras. E todas tiveram aquela experiência da vida na roça. E aí tiveram que estudar. Tiveram, por intermédio do estudo, essa transformação de vida. E a minha mãe vem da área do comércio. Então, eu com 8 anos de idade, naquela época não tinha esse negócio de trabalho infantil, né? Então, não tinha problema. Não tinha essa fiscalização como tem hoje. Então, 8 anos de idade, o meu padrasto tinha uma banquinha na feira lá em Caracaraí. Até hoje a dona Terezinha mora lá. Eu sempre vou lá visitá-la quando eu vou a Caracaraí. E ele tinha uma banquinha na feira e eu ficava vendendo a banana. Tinha um apelido na escola, era banana podre. E eu nem ligava. Eu digo, mas menino, mas eu tô lá, tô ganhando meu dinheiro. E o meu padrasto, só pra você ver, né? Ele com pouca instrução, mas ele conseguiu, tanto pra mim quanto pras minhas irmãs, ensinar o valor do trabalho. Então, você trabalhou, você recebeu. Você quer tal coisa? Vá trabalhar que você vai ter. Então, a gente tinha essa banquinha na feira, minha irmã mais velha não gostava, mas eu ia. Toda sexta-feira eu tava lá na banquinha na feira. Então, sempre gostei também dessa parte do empreender, né? Eu acho assim fantástico. São caminhos que se abrem, possibilidades, e eu aprendi desde muito cedinho sobre esse valor do trabalho. Mas sempre busquei muito conhecimento de estudar, tanto que na minha época de adolescente, eu acho que eu e mais outro colega só, nós passamos na Universidade Federal na época, e não tinha cursinho, não tinha essa história de vou fazer uma revisão, era só com o que o professor dava, né, na aula e a gente ia fazer o cursinho. Eu acho que na época já existia o Acadêmicos News, mas eu morava no interior, em Caracaraí, então não tinha como vir pra cá. Então, busquei, antes de entrar nesse universo de concurso, fui babá, fui caixa de supermercado, fui garçonete, e eu sempre, por incrível que pareça, e eu permaneço com esse padrão, eu sempre fui uma mulher, uma menina, né, na época uma menina, que eu tinha mais de uma fonte de renda. Eu tinha várias receitas, várias. Eu era babá, um horário, aí o outro horário eu catava cerola lá com meu padrasto para poder vender. Então, assim, sempre tinha... Aí, quando era noite, era garçonete, aos finais de semana, dava apoio para alguma amiga que tinha lanche. Então, eu sempre me virava. Inclusive, uma das pessoas que eu trabalhei lá em Caracaraí, com a Raquel, ela tinha um lanche na rotatória lá de Caracaraí, próximo ao hospital. A Raquel é a mãe da Marília Tavares, hoje, né? Marília, na época, sucesso. Era menininha, e a Raquel, assim, extrema, uma mulher, assim, meu Deus, muito guerreira, aquela mulher.
E aí a gente trabalhava junto, trabalhava lá no lanche dela. Então eu sempre me virei. E eu falo, até às vezes conversando com a Erci, nessa parte de recrutamento, eu fico vendo, eu falei, gente, as pessoas têm tanta oportunidade hoje, e às vezes a gente vai fazer um recrutamento, mas eu só quero se for de manhã, mas eu só quero se for à tarde, mas fica longe da minha casa. Na minha época de operadora de caixa, eu ia de bicicleta, eu ia na chuva, quantas vezes eu cheguei no mercado molhada e trocava de roupa, e atestado médico, ia doente, era o gerente que olhava, minha filha, vá pra casa, você não tá bem, mas eu ia. Então, assim, às vezes as pessoas, elas estão muito posicionadas no sentido de, coitado, oh meu Deus, coitado de mim, não tem quem me ajude, tá tudo difícil, não tem trabalho, não tem não sei o quê. Mas será se não tem ou será se você está escolhendo demais? Então... E será que tem condições de escolher? Exatamente. Então a minha origem, a força do trabalho, ela é muito forte, assim, muito forte. Nunca tive assim, tô em tal lugar, tô sem fazer nada. Não, se eu estou em algum lugar, alguma coisa eu estou fazendo. Então, esse pensamento vem lá de baixo, assim, lá da minha mãe, do meu padrasto, da minha origem. Então, sempre com essa história de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba empreendendo. Quando vê, você é funcionário público também, porque eu tinha um lado de querer empreender, mas também tinha um lado de eu gosto da minha segurança. Eu gosto de saber que eu não vou ter aquela oscilação, aconteça o que acontecer, eu tenho um fixo aqui que vai garantir as minhas despesas. E o que eu tenho extra, eu vou investir, vou fazer outros investimentos. Era até a pergunta que eu ia te fazer. Você, com essa pouquinho de história que você contou, né, dá para notar que tu tem um DNA de empreendedora. Né? Você gosta disso. Mas você foi buscar na segurança essa tranquilidade. Isso. Mas de vez em quando dá uma coceirinha assim, dizer, pô... Não, aí eu ainda tenho uma loja online com a minha irmã. Nós temos uma loja. Não deixa acabar a história, né? Ela vai fazer 2 anos, nossa loja vai fazer até um merchan aqui de graça. A Lavi, nós trabalhamos com moda feminina, né? Mais um estilo casual e um estilo mais formal para trabalho. Então vai fazer 2 anos que nós temos essa loja. E a gente vende online e a gente se vira. A gente fez um espaçozinho, a gente trabalha com hora marcada, a cliente vai, prova. Ou então a cliente não quer sair de casa, a gente monta a malinha, leva para a cliente provar em casa. E é assim, manda as fotos, fala os tamanhos, a cliente escolhe, a gente leva. Então, gosto de empreender também. Só que minha mãe, ela nos criou muito assim, você tem que ter a sua independência. E eu fui criada com essa crença limitante. Hoje eu entendo que eu poderia, de repente, hoje ser uma grande empresária. Que eu tive oportunidades, mas eu tive medo. Eu tive medo porque eu pensava assim, mas e aí se não der certo, né? Como é que eu vou? E aí ficava a vozinha aqui da minha mãe, lá no inconsciente, sabe? Você tem que ter sua segurança. Lá é o mito fundador. Exatamente. Tem que ter sua segurança. Então, ao mesmo tempo que eu buscava sempre empreender de alguma forma, eu buscava ter a minha segurança. E é dos pontos assim que eu trabalho muito na nossa comunidade, no Todos por Elas, é a importância da mulher ter a sua independência. Não importa se ela é casada com o presidente da República, ela tem que ter a independência. Porque, e por incrível que pareça, eu acho que nos 3 últimos meses eu atendi várias mulheres que estão em uma situação bem delicada e estavam casadas com homens daqui da nossa sociedade, de poder aquisitivo extremamente alto, aí casa por separação total de bens, aí separa, né, o rapaz, na cabeça dele, ele não tem nenhuma responsabilidade com essa mulher, aí ela fica totalmente sem nenhuma assistência. Falar, e aí, você passou esse tempo todo, você não tem uma profissão, não sou formada, eu não tenho nenhum dinheiro guardado. Falei, pois é, e agora? Você vai fazer o que da vida? Então a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante que a mulher tenha. Você não quer estudar para um concurso, mas o que você sabe fazer? Você quer empreender? Então vai empreender. O que você gosta? De repente tem muitos seguidores, então você de repente está com uma ferramenta aqui na sua mão, vai trabalhar com divulgação. Então a gente precisa cada vez mais estimular, porque infelizmente nós ainda temos muitas mulheres que
não tem essa independência. A gente às vezes fica achando assim, nossa, as mulheres estão tudo empoderadas, tudo buscando, só que nos bastidores a história ela é bem diferente. O empoderamento ele é mais teórico do que na prática. Do que na prática. E você acredita que, Tamara, essa questão das relações, né? Porque a gente vê muito aquele negócio, você vê muito os casais, marido e mulher, né? Como você trabalha nessa área, então você vai ter toda a habilidade para me responder e acho que ele também não vai xingar ninguém. Você vê casais que aparentemente é uma maravilha, embalagem, né? Nota 10. Mas por trás você vê uma pessoa que no fundo, ela não está ao lado do marido. Ela espelha no companheiro, de repente, o pai, que não teve no período que era para ter. Né? Espelha alguém de quem ela é 100% dependente e limitada. Que é aquele negócio, cria alguns limitadores com a questão da qualificação, a questão da dependência financeira, a questão da zona de conforto. Pronto. Teoricamente, né, coloca na zona de conforto, que é a pior zona que tem no mundo e que todo mundo gosta de ficar lá. Tá? Como é que é trabalhar isso? Porque você, dependendo de como abordar, você vai virar inimigo número 1 do marido, né? Isso. Como é que você aborda isso? Eu sempre busco ouvir mais do que falar e tentar entender todo o contexto que aquela mulher está inserida. E já aconteceu situações de eu ouvir também o outro lado, de também ouvir o homem, de entender o que estava acontecendo. E é muito importante. Mas isso normalmente quando surge o ruído, que você identifica e diz, não, eu preciso ouvir o outro lado. Sim. Senão não vai fechar a minha análise. Exatamente, porque às vezes, e eu não gosto muito de falar sobre isso, porque nós não podemos minimizar a dor de uma mulher. Então eu tenho muito cuidado nessa fala. Mas existem algumas situações de mulheres que às vezes nos procuram e aí quando a gente começa a conversar, existe uma contradição em vários momentos e aí a gente entende o quê? Que tem alguma coisa errada. E aí a gente acaba ouvindo o outro lado, entendendo, buscando encontrar a melhor forma de ajudar aquela vítima. Porque às vezes ela acaba dando início a uma narrativa que lá na frente ela vai se complicar. Então a gente precisa também estar atento a isso. Então, por isso que eu falo, gente, o que realmente aconteceu? Vamos falar a verdade, porque às vezes ela fala uma coisa, quando aí demora um pouco, aparece um vídeo totalmente diferente do que ela narrou. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade. Eu acho assim, uma palavra extremamente necessária para a gente sempre pontuar, responsabilidade. Responsabilidade com o que você faz, com as garantias que a Lei Maria da Penha nos traz. Então, eu busco sempre ouvir, busco entender. E é muito difícil, um ponto que você falou aí, é muito difícil eu não me associar à situação. Porque às vezes eu me associo emocionalmente, eu sofro, meu Deus do céu, eu fico... É como se eu estivesse vivendo aquela dor. Principalmente quando um homem expulsa uma mulher de casa de madrugada, deixa ela no meio da rua desamparada. Eu acho isso, para mim, uma falta de respeito sem fim, porque independentemente do que tenha acontecido entre aquele casal, vocês tiveram uma história, às vezes história de 2, 3, 4, 5 anos de casado. Como é que você deixa... Você não faz isso nem com um inimigo seu. Eu não deixo um inimigo meu no meio da rua pegando chuva. Não é certo, então... E quando tem filhos no meio? Eu já atendi uma situação que deixou os dois no meio da rua. Então, assim, às vezes não é homem, triste. Né? É um bicho. Exatamente. Desculpa, a gente não queria ofender, mas tem uns que merecem. São situações, muitas situações. A nossa página lá no Instagram, do Todos por Elas, em algum momento a gente posta algumas ocorrências, né, de grande relevância para que a gente chame a atenção da sociedade que esse problema ele existe, ele é muito sério, ele merece uma atenção, sim. E eu busco não usar todos os casos que eu atendo, mas se eu fosse colocar todos os casos que a gente atende, eu tenho certeza que as pessoas iriam ficar chocadas, porque não tem ideia do que essas mulheres passam. Sem citar nomes, até por questões éticas, tudo,
Mas nessa tua caminhada em cima do projeto, o caso que mais chamou a tua atenção? O caso que mais todas as vezes que me perguntam é esse primeiro caso que vem à minha mente. Eu acho que foi ano passado, eu não sei se foi 2024 ou foi 2023, não me recordo bem o ano. Mas eu lembro que eu saí de serviço, eu estava até com a minha farda de passeio, estava fardada. Quem me procurou foi o ex-marido dessa vítima e ela estava sofrendo violência doméstica pelo atual companheiro. E o ex-marido acolheu ela de madrugada na casa, porque o ex-marido, eles tinham uma boa relação por conta dos filhos. Então eles mantinham uma boa relação e aí quando ela foi fugir desse atual companheiro dela, ela se escondeu na casa desse ex. E esse ex entrou em contato com o pessoal da Polícia Civil, pedindo apoio, e os meninos da Polícia Civil, alguns têm meu contato, e deu pra ele, e ele veio falar comigo. E aí eu fui, saí do meu horário de trabalho e fui. Sei que eu passei a tarde com essa moça, a gente conversando, ela estava bem machucada. E a gente começou a conversar, ela já tinha vários pontos na mão, porque ele já tinha esfaqueado ela. Ele foi esfaquear ela, ela se protegeu e ele pegou na mão. E aí a gente conversou, eu falei, olha, eu não preciso falar pra você, né, que você tá numa situação de extrema violência. E outra, não só violência física, psicológica, moral, mas também patrimonial, porque ele conseguiu financiar um carro, usou o nome dela, capotou esse carro e ela ficou com a dívida. Então, assim, ele virou a vida da mulher de cabeça para baixo. E essa mulher, professora concursada do estado e do município, acho que ela disse que estava terminando um mestrado, inclusive. Então, uma mulher bem-sucedida, uma mulher qualificada, mas que estava sendo submetida a esse tipo de tratamento. E, pasmem, o que aconteceu? Na véspera, quando ela foi no dia antes dela procurar abrigo na casa do ex, eles estavam em um sítio, ela com esse ex-companheiro dela estava em um sítio e lá ele jogou gasolina nela e ia tocar fogo. E ela saiu correndo, né, e tirando a roupa e correndo, e aí ela conseguiu ajuda em uma chácara ao lado, e aí foi quando trouxeram ela para casa desse marido. E ela bem machucada. Aí ela já tinha registrado o boletim de ocorrência, já estava tudo ok e tinha pedido a medida protetiva. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você nesse momento precisa cuidar da sua saúde mental. Porque eu sinto quando a vítima vai voltar. Porque ela repetia várias vezes. Eu não vou voltar, essa vai ser a última vez. Eu falei, não vamos falar sobre isso agora. Essa decisão de voltar ou não voltar, você vai tomar lá na frente quando você estiver em condições emocionais, né, psicológicas para tomar. Falei, então faz o seguinte, me dê aí pelo menos 2 meses para a gente fazer uma terapia com você. Aí já entrei em contato com a doutora Laíse, que ela é voluntária no Todos por Elas, então ela atende, a doutora Laíse e a doutora Júlia também. A doutora Júlia atende no consultório dela algumas vagas, né, mensalmente ela destina. E aí eu já combinei com a Laís, tem uma situação assim, você pode atender ela? Não agora. Eu falei, eu vou até fazer uma sessão com ela hoje de vídeo e a gente marca presencialmente, tudo. Beleza. Eu falei, olha, a doutora Laís vai ficar lhe acompanhando, então antes de você tomar qualquer decisão, se dê esse tempo. Vamos cuidar da sua saúde mental, você tá doente, você tá machucada, vamos tratar isso. Aí ela fez a primeira sessão com a Laís, aí a Laís me ligou. Né, contou que ficou preocupada, né, achando que ela ficou falando muito mais sobre ele do que sobre ela. Aí fiquei monitorando. Ela participou de uma segunda sessão e ela parou de me responder. E ela parou de responder a psicanalista também. E voltou. Mas ela voltou e ela não teve a coragem de comunicar. E eu só deixei uma mensagem para ela dizendo o seguinte: nós não estamos aqui para julgar a sua decisão. Eu só queria que você se desse um tempo. Eu só pedi alguns meses, mas se você precisar, nós estaremos aqui. Então, para mim, foi um caso assim bem, bem chocante. De cada 10 casos que você ou atendeu ou teve conhecimento, quantos retornaram à cena do crime? Umas 8. É muito. Caramba. Muitas. E
Até o dia desse, nós temos muitas parcerias com as páginas de notícias, né? Do Pedro, não sei o quê. E às vezes a vítima, ela tá chateada, aí ela procura essas páginas, elas encaminham foto, vídeo, aí quer que monte a matéria. A nossa página, eu busco não fazer essas divulgações. Geralmente quando a gente divulga é porque já está a nível nacional ou já está com grande repercussão local. Aí eles divulgam, faz toda a matéria. Aí quando é no outro dia, ela tá louca, desesperada, pedindo para retirar, arquivar a matéria. Porque ela já está conversando para voltar. Ela nem curou os hematomas ainda e ela já está buscando uma forma para voltar. Essa, você falou, acho que é uma das palavrinhas da moda, principalmente no meio organizacional, que é a questão de saúde mental, né? Que é bem pouco tempo atrás, a gente nos recrutamentos de seleção ouvia aquela conversa. Você chega na porta da empresa, você deixa os seus problemas da porta para fora. Daqui para dentro, a pessoa limpinha, como se tivesse duas pessoas, que não existe. Inclusive, só para fazer o link, não sei se o senhor ficou sabendo, mas lançaram uma série no Netflix, eu ainda não tive tempo de assistir. E é justamente isso, é um chip que é implantado no trabalho, ele só pensa no trabalho. Aí é o chip do trabalho. Aí quando ele sai lá, né, do ambiente de trabalho, ele bota o chip da vida normal. Aí eu não comecei a assistir, mas eu vi várias pessoas comentando, né, várias pessoas desse mundo dos negócios, né, sobre isso, mas que parece que depois não dá muito certo. Acontece algum tilt. Eu falei, gente, realmente, se a gente pudesse fazer isso, né? Mas não dá para virar essa chave. Porque nós somos um só. O problema todo mundo vai ter, agora vai ter mais sucesso que administrar melhor os problemas que tem. Exatamente. Isso aí não tem para onde fugir. E hoje a gente atende muitos clientes, principalmente quando a gente faz diagnóstico, quando faz perfil comportamental, aonde essa questão da saúde mental surge muito forte. Só que hoje, diferente mesmo com todas as regras, questões trabalhistas, a gente já vê muita gente admitindo que está doente e que a doença nasce em casa e não na organização. Sim. Entendeu? É um negócio que há bem pouco tempo atrás, não. Todo o meu estresse, todo o meu burnout era relacionado ao trabalho. E hoje as pessoas começam a admitir que não estão sabendo administrar seus problemas caseiros. Mas a gente tem, eu acho assim, a unidade familiar como um todo, ela tem sofrido uma grande modificação. Para pior? Para pior. Hoje, eu trabalho, a gente faz alguns trabalhos nas escolas com os adolescentes. É extremamente difícil você conseguir falar com o adolescente, você prender a atenção deles, eles estão ali no mundo deles, e é celular, e é uns códigos que eu nem entendo. Você entra no Instagram do menino, o rosto tá embaçado, não tem foto, é umas coisas assim, é bem complicado. Então a gente tem o quê com essa evolução? Uma desestruturação da família mesmo. A gente tem uma família bem desestruturada. Nós temos adolescentes que ficam o dia quase todo no celular. A gente acaba que nós, mulheres, a gente está ganhando o mercado de trabalho, aí o marido também tá, e esses meninos estão com quem, meu Deus? Vão ficar fazendo o quê? Vão ficar fazendo o quê? Então, é uma série de fatores, né, que influenciam nessa questão dessa falta de harmonia dentro de um ambiente familiar. E você falou um negócio que para mim é núcleo e ponto de partida de tudo que é o núcleo familiar, que define valores, uma série de coisas. O que você acha desse? Inclusive é um meme que roda muito, né? Que é estamos nos despedindo da geração de ferro e deixando o bastão para a geração de cristal. E eu consigo fazer um paralelo assim muito, muito realista do que eu vivi, né? Tamara, que nasci aqui no estado de Roraima, nasci em Mucajaí, até visitei o hospital estadual lá, vereador alguma coisa, lá em Mucajaí, que é o único hospital que tem lá, nasci lá. E fui criada assim com muita limitação, só estudei em escola pública, não tive nenhuma regalia, nunca recebi nenhum benefício do governo, nenhum benefício do prefeitura, nem da União, nada. Então assim, nós fomos criados mesmo com a força do nosso trabalho.
E eu sempre fui de ir em busca, sabe, de fazer as coisas acontecerem. Tinha dias que eu tava triste, adolescente, acho que faz parte da adolescência, né, daquele conflito. Mas eu sabia o que eu queria, eu sonhava, eu já tinha quadro dos sonhos, sem antes saber o que era quadro dos sonhos. A casa, o carro que eu sonhava ter, sendo que eu não tinha nem uma bicicleta. Então, assim... Tinha norte. Tinha norte. Então, assim, eu buscava meios, né, de me tornar forte. E aí hoje eu vejo esses adolescentes com um mundo de oportunidades. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. No YouTube tem um monte de curso, gente. Na internet tem um monte de curso. FGV lá no site, um monte de curso que você não paga nada. A qualificação tá aí para vocês de graça. Coisa que na minha época não tinha. Então, de repente, nós estamos tornando essa geração mais frágil porque eles estão tendo tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Muita facilidade. E não são todos. Nós temos muitos jovens que correm sim atrás, que vão em busca. Mas, infelizmente, a média não é essa. Não tá. É tanto que a gente tem aí no mercado de trabalho, que é algo também que eu quero muito futuramente poder trabalhar, essa qualificação dos jovens, eles poderem se capacitar, eles poderem se encontrar, entender que é sobre a vida deles, o papai e a mamãe não vão estar ali para sempre, que eles precisam sim se encontrar com profissão, seja empreendendo, seja estudando, tudo tem que começar logo. Esse é o motivo, Tamara, porque os mais velhos estão conseguindo se reinserir no mercado, que há 15 anos a matéria principal das principais revistas aí, Exame, Veja, quando ainda era impresso, né, 15, 20 anos atrás, era aquela de que chegou aos 40, acabou para ti. Acabou. Agora me começou. E hoje você está vendo executivos de 50, 60 anos sendo reaproveitados, né, em postos de comando, porque a molecada não está dando conta por não ter habilidade de lidar com pressão. Já pensou? É a era da tela. Eu converso com a tela, só que a tela não me fala absolutamente nada. Exatamente. Não me expõe a crise ou a tensão que eu viveria se eu abrisse o olho, levantasse a cabeça e olhasse para o cenário real. Exatamente. Então é algo extremamente preocupante, né? Porque quais os profissionais que nós teremos, né, lá na frente? Quais médicos, advogados, policiais? Né, eu falo de todas as profissões. Qual será a qualidade, né? Então a gente tem que trabalhar esses jovens. E dentro desse ponto que você abriu até a nossa conversa, que me veio um questionamento. Será que essa geração da tela, ela sabe o que é cuidado? Você falou tão forte a gente vai cuidar, é um negócio meu, é questão do amor, é questão de ver o outro bem. Como é que a gente vai conseguir passar isso para essa geração, já que eles não sabem o que é cuidado? Às vezes falta conteúdo, né? Eles não têm conteúdo. Você não consegue conversar com muitos adolescentes, não vou nem dizer adolescente, tem jovem aí de 22, 23 anos que, se você virar para a parede e conversar com ele, é mais ou menos a mesma coisa. Então, como é que a gente vai conseguir passar para essas pessoas a importância, por exemplo, do cuidado, já que é uma geração também extremamente egoísta? Como é que a gente vai fazer isso? É a pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão. Eu acho que quem souber essa resposta vai ganhar muito dinheiro. Mas é o nosso desafio e é uma discussão que nós precisamos trazer exatamente para esses locais, para a gente começar a discutir e pensar em uma solução. Como que a gente vai fazer, sabe, dar aquele choque nesses jovens. Eu tive a oportunidade esse mês, no início do mês, acho que é o CIEE, que fica ali na Villeroy, que trabalha com jovem aprendiz. Jovem aprendiz, o primeiro emprego, estágio, essas coisas. Isso, eu tive a oportunidade lá de falar, né, com jovens, a gente chega lá e eles já estão assim, ó. Eu digo, bora, vamos se ajeitar nessa cadeira, vamos lá, posição de vencedor, o que vocês vão fazer da vida, como é que tá as coisas. E aí começa a fluir, aí você de uma plateia, sei lá, de 1,50, tem uns 5 ali que ele interage, ele tá interessado, o outro tá interessado aqui, quer ver o celular.
quer que acabe. Então, assim, às vezes a gente fica falando da nossa estrutura, aí se a gente for falar de núcleo, o que está faltando? Aí a nossa escola, o que tem na escola? Está faltando atrativo para esse menino? Mas às vezes tá tendo e ele não tá querendo. Eu não vou longe. As colégios, a Catarina esteve à frente das colégios, fez um trabalho fantástico lá, com muitos cursos, assim, muitas oportunidades para os jovens, realizou muita coisa. Inclusive eu dava aula lá também. Nós tivemos várias turmas lá. E aulão em Caracaraí também nós realizamos. No pré, acho que foi guarda municipal daqui. Tipo uma revisão antes da prova. Então, assim, o que eu percebi lá nesses cursos? Que é grátis, né? Não pode ser também nada, tudo grátis pro povo, não, porque eles não valorizam. A turma começava e tem um custo mensal para um professor estar ali. Sim, e só tinha os professores que estavam lá, a maioria cobra para dar aula no particular, e estava lá de graça. A turma começava com 50. Quando dava do meio para o final, tinha 15 alunos. Cadê os alunos? Cadê o povo que quer a oportunidade? Que diz que só precisava de uma oportunidade. Tá aqui com material, com professores de qualidade, com ar-condicionado, com toda uma estrutura, com pessoas que estão se preocupando com o êxito daquele aluno no concurso. E cadê eles? Então, às vezes a gente fica só com essa narrativa que falta o Estado fazer, falta o político fazer. Mas será se quando a gente coloca à disposição nós estamos tendo o resultado que deveria ter? Então o pessoal reclama muito, mas quando nós vamos para a linha de frente executar, a gente percebe que tem muita gente ali que está querendo o carguinho comissionado lá para receber em casa. Isso não é uma pergunta fácil de responder, mas a resposta é triste. Isso não é cultural? Cultural. Mas eu sou da geração que veio para romper isso. E nós precisamos acreditar nisso. Acreditar que é possível sim. É conversando. Toda oportunidade que eu tenho de conversar com um jovem, de falar. Às vezes eu vou no mercado, sou atendida por uma caixa, uma jovenzinha, falo da minha história. Olha, você está estudando? O que você sonha? O que você quer da sua vida? Às vezes ela fala, não, tô bem. Eu falo, não, olha, você pode ser o que você quiser ser. Então, assim, a gente não pode deixar de acreditar. A gente precisa ir plantando a nossa sementinha, que aos poucos eu tenho certeza que isso vai mudar. Mas isso você não acredita que deveria ser uma política pública, então? Sim. Mas tratada como prioridade. Exatamente. Porque se não mudar o modelo mental do povo brasileiro, nós vamos continuar tendo políticas assistencialistas que acomodam por natureza, né? E não é só o jovem, acomodam o adulto, acomoda o idoso, mas a gente não vê nada trabalhado de forma, não vou dizer que não seja com o objetivo de resultado, mas você não vê um planejamento sério, onde a identificação do problema, o poder público tem a coragem de aprofundar, porque é difícil você aprofundar, porque às vezes você aprofunda tanto e dá de cara com pessoas que você não poderia encontrar pelo meio do caminho, Sim. mas não vai encontrar. E ter a seriedade de que, né, a lei é para todo mundo, não é para ladrão de galinha. Né? Então, como é que a gente poderia fazer isso através do poder público para que as pessoas comecem a largar essa cultura, principalmente o núcleo familiar ser mais respeitado e, portanto, ter oportunidade de dar aquela sacudida no jovem, porque hoje se você gritar com o jovem já também vai ter um monte de confusão. Sim, então tem alguns mimimis aí, eu não estou dizendo agredir, não é nada disso. Sim. Mas eu acho que teve determinadas coisas que a minha geração passou, que a sua passou, que a do Wagner que está aqui no estúdio com a gente passou, que não fez mal algum. Pelo contrário, eu acho que fez com que a gente desse muito mais valor para algumas coisas que hoje a gente vê. Por exemplo, o meu filho, graças a Deus, agora está fazendo faculdade e tudo, mas já chegou um tempo que eu olhar para ele, para que esse rapaz vai ser? Porque o meu receio é o mesmo que você externou. O que vão ser? Para quem que a gente vai passar o bastão? Né? Então isso me preocupa, eu tenho um de 8 anos. Né? Então tem tudo isso. A conversão da vida, meu Deus do céu. Então, ainda. Mas já estou preocupado quando ele estiver com 20, com 30, com 40, né? Olhando, se Deus quiser, lá do céu, se o Papai do Céu deixar entrar, né? Olhando lá de cima, eu vou olhando para ele. Entendeu? Mas é bem difícil, porque quando a gente fala assim, é algo cultural, né?
E aí vai ser um assunto para outro podcast, porque se a gente for falar da nossa política local, né, a origem da nossa estrutura política, nós tivemos algumas pessoas lá na frente que alimentou essa cultura. E o pessoal começou a ficar muito dependente só da máquina, porque tá tudo aqui, vai indo. Tudo muito fácil. Então, assim, até que ponto também, vou responder com outra pergunta, até que ponto também é interessante, né, nós desenvolvermos políticas públicas para esse povo sair da caixinha? Até que ponto é interessante desenvolver política pública que façam as pessoas pensarem. Exatamente. Porque o grande receio de qualquer político, não estou falando de Roraima não, político no mundo. Sim, no mundo. No mundo é a hora que acontecer a revolução do conhecimento. Exatamente. Não, o pessoal, estamos na revolução do conhecimento. Eu digo, não sei conhecimento. Conhecimento que interessa a meia dúzia. E os milhões aí, será que esse conhecimento é voltado para eles ou é voltado para aquela meia dúzia de interesses que foge a qualquer tipo de análise? Então a gente está chegando no final do nosso bate-papo, foi muito legal, só que eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os colegas empreendedores como você, né, que agora descobri que tem a loja também, fora tudo que faz, principalmente para essa molecada que está chegando, caindo no primeiro não levantando a primeira queda, achando que tudo é difícil, que tudo é impossível, que ele não nasceu para ter sucesso, que fracasso, se ele fracassar é porque já não serve para nada. Qual é a mensagem que você passa, né, para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é da minha experiência de vida, de que nós podemos realizar qualquer coisa, nós somos capazes. E sempre que chegar uma vozinha assim dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, você responde do outro lado, eu sou capaz e eu vou conseguir. E entenda que nada é de graça. E tem um ditadozinho muito utilizado na academia de polícia que diz o seguinte: nada é tão caro quanto aquilo que é dito que é dado de graça. Então, muito cuidado com as coisas que você tem que foram dadas, entre aspas, para você de graça, porque no final ela custa muito caro. Então, que vocês possam ir em busca, né, dos objetivos de vocês, sejam resistentes, resilientes e honrem as pessoas, reconheçam também as pessoas que estão ao seu lado e seja leal. No mundo dos negócios é muito importante a lealdade. Então Mara, é isso. Obrigado. Obrigada. E colaborando com o que a Tamara falou, hoje eu soltei, inclusive está nas minhas redes sociais, um videozinho que conta a história da análise que a NASA fez sobre a possibilidade da abelha voar. Então, tanto pela aerodinâmica da abelha como pelo tamanho da asa, seria impossível a abelha voar. E a abelha voa. Deus botou a mãozinha, minha filha, vá voar. Vá voar. E se colocando, né, principalmente essa nossa juventude, se colocando no lugar da abelha, Papai do Céu com certeza não coloca uma mão, não, ele coloca as duas mãos sobre você e lhe dá essa capacidade de voar. Então tenha coragem de voar, mas voe alto, né? E voe com águias, porque voar com galinha não dá muito certo, não. Até a próxima segunda a gente tá junto. Um abração, pessoal.